Olá, Cabo Frio, programa Cartão Vermelho no ar. Agora ao vivo, quarta-feira, dia 30 de maio, 14 horas e 11 minutos. E você que está na reprise, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem, cidade de Cabo Frio, pegando fogo na política e o Bloco Cartão Vermelho lá, cobrindo os últimos acontecimentos. As grandes novidades são: Alfredo Gonçalves foi traído por Marcos da Rocha Mendes, declarou também na tribuna da Câmara que hoje não interessa mais o apoio do Marcos Mendes, mesmo que ele volte atrás. E aí, especulações mil sobre o PMDB. Alfredo se coloca como um pré-candidato, diz ter o apoio do Paulo Melo Pisciani. O pessoal do PDT, os blogs remunerados pelo suplente de deputado em exercício, alegam que terão PMDB e que terão vice do PT, do PMDB e do PV, ou seja, eles vão ter um monte de vice lá, não sei como é que aquela chapa vai ter tanto vice. E, em compensação, tem o Dr. Paulo César, que diz que o PMDB tem tudo para ficar com ele. Então está uma confusão danada. Eu, se eu fosse apostar, apostava que o Alfredo tem força para manter sua candidatura. Mas nós estamos acompanhando isso diariamente. E, claro, todos os acontecimentos que envolvem a cidade de Cabo Frio, o lado jurídico do ex-prefeito Alair Correia, também está no blog Cartão Vermelho. É candidato, não é candidato? Como anda a vida dele? Por sinal, quinta-feira tem uma coletiva do ex-prefeito. E o Cartão Vermelho, se não for, manda representante. E é bom desligar o telefone, que o meu telefone toca muito, senão daqui a pouquinho ele começa a tocar. Então vamos desligar o telefone, que é bom. Viu, produção? Você não me avisou para desligar o telefone. A culpa é sempre do produtor, nessas horas. Olha lá, viu? Até o câmera estava com o celular ligado. Olha lá, isso é... Meu Deus, isso é Cartão Vermelho. Bem, Cartão Vermelho de hoje, um programa de alto nível que vai abordar temas importantes. Hoje nós vamos tratar sobre o meio ambiente de Cabo Frio, os crimes ambientais que acontecem aqui, as obras irregulares, o shopping, discutido e badalado shopping. Bem, meu convidado de hoje é Charles Domingues, bem-vindo ao palco do Cartão Vermelho. Charles, é uma honra lhe receber. Boa tarde, estou muito feliz de estar lhe recebendo. Eu passei o dia inteiro com essa roupa, se eu soubesse que você vinha tão bonito, com a produção da Letícia, eu teria passado em casa, envernizado o sapato, botado uma roupa mais elegante. Eu não esperava que você vinha tão elegante, é um programa tão humilde. Mas se eu dependesse de mim para vestir assim, eu não teria vestido. Eu teria vestido mais ou menos igual a todo mundo. A Letícia que me produz e me transformou nisso aqui. Ela, tá de parabéns. Está com uma grande produtora. Meu irmão, sente-se comigo. Charles Domingos é carioca, casado com a cabofriense Letícia, ou seja, já tem o direito a pedir a cidadania cabofriense. Já. Há 2 anos escolheu Cabo Frio como residência. É graduado em gestão ambiental, químico, perito ambiental e membro do Departamento Nacional da Qualidade do Ar, da Abrava. Além, claro, de colunista do blog Cartão Vermelho. Apesar de morar em Cabo Frio, Charles Domingues segue sua vida empresarial fora da cidade, no eixo Rio-São Paulo, prestando seus serviços. Charles, eu acho que a primeira pergunta que eu vou te fazer, eu começo sempre pela vida das pessoas. Eu acho que a escolha de Cabo Frio para morar passa pela Letícia, né? Primeiramente, boa tarde telespectador. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Charles. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Aliás, estar em Cabo Frio é um prazer, né? Tudo começou num acidente. Nós nos conhecemos por acidente. Eu vim a Cabo Frio, antigamente eu vinha a Cabo Frio para curtir a praia. E hoje eu venho a Cabo Frio porque me despertou 2 paixões, né? A primeira foi ter conhecido a Letícia. E a segunda é a própria Cabo Frio, que eu vim conhecer Cabo Frio realmente a partir do momento que eu conheci a Letícia. Conheci Cabo Frio, conheci os seus problemas, conheci a cidade como um todo, conheci a beleza natural de Cabo Frio. E isso tudo... E a hora que você gostou em Cabo Frio, tem 2 anos isso? 2 anos. E a hora que você conheceu Cabo Frio, um dos momentos mais difíceis da sua história, né? E mesmo assim, ainda deu para encantar, né? Não, mas Cabo Frio encanta. Ao longo dessa nossa conversa, você vai entender porque Cabo Frio encanta. Cabo Frio é um lugar encantador, é um lugar diferente, é um lugar atípico. É um lugar onde você vem, se você realmente gosta daquilo que é belo, né? Você fica encantado e você acaba querendo ficar e acaba ficando, no meu caso. E como é que é essa vida de sair para trabalhar no Rio, São Paulo? Volta e meia a gente está se falando, você está na ponte aérea. Como é que é? Cansativo? Vai fácil? Como é que está essa vida de trabalhar fora e residir aqui? Fora, bem fora mesmo, né? Longe. O que acontece, Alex, é que independentemente de qualquer coisa, a gente precisa trazer nossos recursos para casa, né?
Hoje, a minha fonte de renda em Cabo Frio ela não existe. Eu trabalho em Cabo Frio, tudo que eu faço aqui hoje, todos esses relatórios, esses processos, todos eles foram de uma forma, foram como colaborador. Por isso que eu falo que eu me apaixonei tanto pela Letícia, que hoje convivo com ela, como pela cidade. Trabalhar fora é uma necessidade, então no início foi um pouco difícil. O que eu faço hoje? Eu consigo conciliar 3 dias no Rio, um em São Paulo, quinta, sexta, sábado, domingo em Cabo Frio, enfim. Eu vou conciliando minha agenda, para você ter uma ideia, a minha agenda, não que eu seja importante, não é nada disso, é que a gente precisa arrumar a agenda, precisa se organizar. A minha agenda está organizada, se é que pode chamar aquilo de organização, até julho. Porque se eu não fizer isso... Você também está fazendo doutorado? Não, eu faço 2 pós-graduações. Eu estou terminando uma pós-graduação em saneamento ambiental e eu estou terminando uma outra pós-graduação. Terminando não, estou na metade e termino ano que vem em engenharia ambiental. Então eu estou me especializando tanto em engenharia ambiental como em saneamento ambiental. Cabo Frio, você já achou alguém com um currículo parecido com o seu no setor? Alex, eu nunca procurei, sinceramente. Se tem, não esbarrou com você ainda, né? Não, eu não vi, não. Eu não conheço, porque na verdade quando a gente fala em currículo, né, a gente pega o que é princípio, o que é mais relevante e traz, né, para as pessoas, até para não tornar uma coisa chata, né. Existem outras coisas aí no currículo que a gente não colocou, mas o que importa é aquilo que é relevante, para que a pessoa também não encare a gente como uma pessoa que quer mostrar um currículo. Mas, na verdade, o currículo é uma consequência natural de uma vida, de um estudo, de uma dedicação, né? Mas quem se sente ofendido pelo currículo dos outros precisa ir num psicólogo e depois para a escola, né, Charles? Eu concordo com você, né? Pô, eu concordo. Se alguém se sentir agredido porque você faz 2 pós, você tem 2, 3 graduações, é uma pessoa que ela tem que realmente se tratar e depois estudar, para poder sentir melhor também, né? Mas você sabe que o ser humano é complexo às vezes, né? O problema do ser humano, às vezes, Alex, é que todo mundo vem para somar. Se o ser humano entender que nós, eu, você, as pessoas que aqui estão, elas estão para somar, ninguém que está para tirar nada de ninguém, nós queremos somar, nós queremos agregar valor. E a gente estuda para agregar valor, o médico estuda porque alguém precisa do conhecimento dele. O homem de marketing estuda porque o que seria de nós, o que seria da mídia, o que seria da TV se não fosse o homem de marketing, que é o seu caso? O que seria hoje do meio ambiente se não fossem as pessoas que estudam e às vezes são tidas como ecochatos, como pessoas indesejadas? Mas alguém tem que fazer esse papel, né? E a gente procura estudar e a gente procura trazer para cá, não só para a cidade como um todo, né? E a gente vai, acho que ao longo dessa nossa conversa, a gente vai entender o meio ambiente de uma forma diferente, que ele não é tão chato assim, ele é mais necessário do que a gente imagina. Mas a gente estuda para isso. Mas eu acho que o ecochato é mais aquele desinformado papagaio de pirata, né? Não sabe, não tem profundidade na causa, mas repete ela, né? Mas você sabia que se não fosse o ecochato, essa conversa não existiria agora? O ecochato, aquele pessoal que abraçava a árvore, eu continuo abraçando, né? Nada contra o pessoal que abraça a árvore. Mas aquele pessoal que cerca, que pega gatinho na árvore, que faz aquilo. Se não fosse esse pessoal, né? Que denunciava as coisas e continuam denunciando, o meio ambiente não existia. Aliás, o meio ambiente sempre existiu, não existia defesa do meio ambiente. Através deles, através de alguns relatórios, a história é muito bonita. Porém, é uma ciência muito nova. Se a gente for conversar aqui, você vai ver que a primeira lei de meio ambiente no Brasil oficial surgiu em 1981. Pouco depois da TV a válvula, que a gente estava conversando agora há pouco nos bastidores. Então, para aí você ver quanto que é nova a ciência do meio ambiente, quanto que é novo isso tudo. E meio ambiente, hoje, é uma cadeira multidisciplinar. O médico pode discutir questões ambientais, porque saúde envolve o meio ambiente. O fisioterapeuta pode discutir questões ambientais. O homem de marketing ambiental, é uma das coisas que mais dá retorno financeiro ao profissional. Então você está convidado também a trabalhar na área de meio ambiente com a gente. É uma coisa que, se você for ver, todas as profissões se encaixam no meio ambiente. Porque o meio ambiente, a definição de meio ambiente é uma ciência multidisciplinar. Não adianta eu falar para você, eu sou gestor ambiental, eu sou químico, sou especialista em água também. Não é só isso. Quem constrói? Quem avalia? Quem analisa? Quem preenche? Quem assina? Quem faz a obra? O arquiteto? O biólogo? O botânico? Enfim, é uma ciência multidisciplinar. Correto. Charles, hoje, o que você aponta que Cabo Frio acerta no meio ambiente e o que peca? Claro que a gente vai ter o bloco de cartões e tudo, mas assim, imagino que a gente deve acertar em alguma coisa. No que acerta? Não, se você vê Cabo Frio, a gente tem, volto a falar, a gente analisa o meio ambiente, Alex, como uma coisa natural, né? Existem algumas definições de meio ambiente que provam pra gente que o meio ambiente não é só natural, não é só fauna e flora. Hoje Cabo Frio, ele detém um dos mais fantásticos ecossistemas do planeta. Então, por si só, Cabo Frio já acertou no meio ambiente.
O que está atrapalhando isso tudo, como um todo, no desenvolvimento do planeta, é o próprio homem, né? Então, só que se você parar para observar, você tem obras fantásticas que fazem parte do meio ambiente. Por exemplo, uma obra paisagística, ela passa a fazer parte do meio ambiente. Você quer ver um exemplo? Vamos nos remeter agora para o Rio de Janeiro. O Cristo Redentor faz parte do meio ambiente. O bondinho do Pão de Açúcar faz parte do meio ambiente. Mas pelas leis ambientais novas, nenhum dos dois poderia ser feito, Com certeza não, porque tem topo de morro. Mas, se você parar para analisar, eles fazem parte. Eu vou citar um exemplo aqui de uma das coisas que mais me deixou assim encantado em Cabo Frio, que foi uma obra, independentemente, não tem cunho político, nada disso, mas foi uma obra chamada Praça das Águas. Se você parar para analisar essa obra como um todo, ela é um lago, um lago ornamental que faz parte, inclusive, da Política Nacional de Meio Ambiente. Se construíram pensando nisso, eu não sei, mas faz parte da Política Nacional de Meio Ambiente, inclusive precisa ser preservada. É um acerto de Cabo Frio, que ele consegue colocar água doce num ambiente totalmente de água salgada. E sem contar que ele coloca peixes de água doce num ambiente que não era para ter peixes ali de água doce. Você vê que aquilo ali é um ambiente totalmente diferente, mas que o homem conseguiu introduzir dentro do meio ambiente. Cabo Frio também acerta quando faz, em algumas praias, principalmente quando a gente analisa a Praia do Forte, a limpeza das praias, fazem eventos sociais. Então, Cabo Frio acerta no meio ambiente. O que falta é profissionalizar esse acerto. Por quê? A coisa hoje, como é que eu vejo a situação? Vai um pouco de improviso. Eu vou limpar porque eu preciso limpar, mas não tem uma noção do que precisa realmente fazer, não só para limpar, como para aproveitar aquilo que está limpando. Você está entendendo? Não adianta tirar o lixo dali e não saber onde colocar, ou então colocar em lugar errado. A natureza, ela é muito interessante. O que vai, volta. Não tem jeito. Você pode jogar na praia aqui que vai aparecer ali em Arraial, vai aparecer em São Pedro, algum lugar vai voltar, porque a natureza traz de volta. O que falta hoje à cidade é esse norte mais profissional com relação ao meio ambiente. Porém, os esforços, a gente vê que eles são feitos para limpar, para manter a praia balneável. Tem lei para isso também. Manter a areia da praia. A gente viu aí a Praia do Forte bem castigada, eu vi até uma matéria num determinado blog, bastante castigada a Praia do Forte, mas você vê que as pessoas, elas procuram trabalhar o meio ambiente, porém sem esse conhecimento do que realmente é o meio ambiente, do que realmente é igual a construção. A gente precisa construir porque o cidadão precisa de emprego, ele precisa levar comida para a casa dele, mas de que forma nós estamos construindo? Será que nós estamos desenvolvendo de acordo com os princípios do meio ambiente, que é o desenvolvimento sustentável? Será que nós sabemos realmente o que é desenvolver de forma sustentável? Então são esses paradigmas que precisam ser quebrados aos poucos aqui na cidade, no município, para que as pessoas entendam que às vezes o meio ambiente é sinal de retorno financeiro. Você construir é interessante, mas onde é que você está construindo? Será que você vai construir ali e você vai ter um problema? Então hoje a cidade ela conta com um ecossistema incrível, a biodiversidade de Cabo Frio é fantástica. Quem criou a cidade, o criador tirou diploma de beleza quando fez isso aqui. É uma cidade bela. Agora, o que precisa para dar continuidade, na verdade, tudo que tem no mundo, Alex, já está aí. Não existe nada mais que vai ser criado. A água é a mesma quantidade, o ar está aí, a troposfera encaixou a gente nessa cúpulazinha, que é mais ou menos o que a gente parece. Nós hoje parecemos que estamos dentro de uma cúpula, né? Na verdade, nós estamos dentro de uma coisa chamada troposfera, que é onde passa o avião, passa a nuvem, onde chove. Tudo acontece ali. Mas nada mais vai mudar. Nós é que temos que entender que nós precisamos tomar conta disso, porém entender que isso não é só nosso. Isso é meu, é seu, é do próximo. Né? O meio ambiente hoje não sempre foi assim, ele é muito dinâmico. E se nós, para mim que estudamos meio ambiente, a coisa que você falou que você faz duas postas, se você não acompanhar, você fica para trás. Surgem coisas novas a cada dia. Eu acho que Cabo Frio trabalha, respondendo a sua pergunta, Cabo Frio trabalha em prol do meio ambiente, mas da sua maneira. O que precisa é ter esse quê de realmente entender como funciona a coisa. Uma pergunta fugindo totalmente do assunto, Cabo Frio. Aquecimento global, existe ou é mito? Existem duas vertentes. Tá? A primeira vertente em primeiro lugar, você precisa entender como é que funciona o planeta, né? O planeta, todo mundo sabe que, né, um dia Galileu descobriu que a Terra é redonda achatada nos polos e tem um movimento de rotação e translação. Todo mundo sabe disso. A questão é a seguinte, o planeta é quente. Por isso que ele tem um magma, por isso que tem, ele gira, enfim. Ele vem esfriando aos poucos. Daí,
o confronto entre teorias. Se o planeta vem esfriando, como é que tem aquecimento global? Veja bem, nós temos uma camada aqui em cima chamada troposfera. Aquela que nós aprendemos lá no primário. Troposfera, estratosfera, mesosfera e exosfera. São as camadas que envolvem a atmosfera da Terra. Na troposfera, tudo que chega até a troposfera tem uma condição. O CO2 que nós geramos agora, que você queima, que as queimadas, que o carro, enfim, tudo que você faz, você libera o dióxido de carbono, que é o CO2. Esse CO2 ele fica alojado na troposfera. Então, para você entender o efeito estufa, imagina, você tira um bolo, coloca numa estufa. Você não tem ali aquecimento algum. Só que como aquilo é uma estufa, não permite a saída de ar e nem a entrada, o que acontece? Permanece quente. Como a Terra é muito grande, só para você ter uma ideia, desde os primórdios até hoje, a temperatura da Terra subiu 0,6 graus, aproximadamente, isso variando de país em país. Isso depois que ela estabilizou, né? Isso, depois do Big Bang, estabilização, ela subiu 0,6 graus. Os mais otimistas dos cientistas, eles acreditam, inclusive eu dou uma palestra sobre isso, eles acreditam que se chegar no ano de 2100 a 3 graus positivos, seria de grande lucro para o planeta. Porém, os mesmos cientistas avaliam que se você chegar a 6 graus de temperatura, você tem uma elevação de 6 graus... Eles acham que se elevar mais 2 graus, ponto 4, daqui a 2100 é positivo. Que por mais que você hoje faça a mitigação de impactos, melhore a queima, troque combustíveis fósseis por combustíveis naturais, reduzam a quantidade de CO2, e tomar cuidado também que a gente confunde um pouco camada de ozônio com efeito estufa. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Camada de ozônio fica numa outro nível da atmosfera, e efeito estufa é aquele que realmente aumenta a temperatura do planeta. Então são dois protocolos diferentes, um é o protocolo de Montreal, que cuida disso, o outro é o protocolo de Kyoto é CO2, Montreal é ozônio, enfim, a coisa é um pouco complexa. Por isso que eu falo que o meio ambiente ele mudou. A coisa é muito dinâmica. Se a gente não estiver atento, buscando, estudando, a gente não consegue responder esse tipo de pergunta. Voltando ao efeito estufa, então o que acontece? A quantidade de CO2 vai subindo, vai aumentando e forma uma capa no planeta, como se fosse uma estufa. Essa capa não passa da estratosfera, ela fica ali. E o que acontece? A temperatura, o Sol, obviamente, manda a temperatura, os raios para cá. Eles furam a troposfera, aliás, eles furam todas as camadas. Vem para a Terra. A Terra, quando chega à tarde, o que ela faz? Ela devolve esse calor para cima. Ele não volta, ele não fura a atmosfera, ele não fura a troposfera. Por quê? Porque tem uma camada de CO2 envolvendo. Essa camada de CO2 nada mais é do que o grande responsável por aprisionar esses gases e aumentar essa temperatura do planeta. Por isso que essa grande luta, essa grande briga do planeta para reduzir o CO2. Por isso que você vê o encontro como a Eco 92. O planeta estaria em caminho natural para entrar num processo de esfriamento. Nós estaríamos partindo para uma era glacial. Ele era muito quente, ela é muito quente e vai esfriar um dia. Nós não vamos ver isso, mas a tendência natural das coisas é esfriar. Então, existem outras teorias, eu não queria nem colocar ela aqui, mas existe uma teoria chamada de esfriamento global ou resfriamento global. Tá? Isso é uma teoria muito recente, ainda está na base de estudos, que é respondendo a sua segunda pergunta. Ele vai esquentar ou vai esfriar? O esfriamento global é uma outra coisa, é uma teoria que foi descoberta quando do 11 de setembro, porque descobriram que, em função de não ter, porque quando você teve o ataque, né, às Torres Gêmeas, do World Trade Center, o que aconteceu? Foram suspensos todos os voos. E você sabe que tem cientista para tudo no planeta, né? Você vê, tinha alguém pesquisando o que aconteceria com o planeta quando parassem os voos. E aí estudaram os Estados Unidos ali naquele momento. Mas foi o único momento possível de se estudar os Estados Unidos sem voo depois da Revolução Industrial. A grande verdade é essa. Então, quando foi feito aquele estudo, descobriram o quê? Que o planeta, ele não estava esquentando tanto. Existia uma massa lá em cima, liberada pelas turbinas dos aviões, que formava um espelho. Imagina, você pega o raio solar e bota um espelho aqui embaixo e vê o que vai acontecer com esse raio solar. Ele vai ser refletido de volta. Sem a figura, sem o raio solar, o que acontece com a Terra? Ela esfria. Levando em consideração que a Terra já veio, e são teorias, tá? A teoria lógica hoje é o CO2. Essa é uma teoria ainda estudos, existe estudo para isso, é o esfriamento global. Eu não me fixo nela porque não tem base legal ainda para que a gente venha falar. Estou aqui apenas comentando como se você fez uma pergunta. Ou seja, esse espelho formado ali em cima pelos combustíveis das aeronaves
faz com que o Sol repique e volte, não venha A para a Terra. resposta certa ainda é, basicamente, não sabemos, né? Não, a resposta certa hoje, estudos comprovam que se a Terra chegar aos 6 graus até 2100, ela vai ser extinta. Sim, mas a gente não tem certeza que ela vai chegar e também não temos certeza se ela está esquentando. Não, hoje os estudos mostram que ela está esquentando. Até porque você tem o derretimento da geleira, você tem aumento do nível do mar. Se hoje tem o nível do mar, se você pegar o nível do mar e aumentar digamos, se aumentar meio metro o nível do mar, parece que não é nada. Você tem ressaca. Meio metro do nível do mar aumentado, o Brasil cai pela metade. Exatamente, parece que não é nada. Mas você imagina isso como um todo. Você hoje tem movimentos tectônicos que você não imaginava ter. É lógico que eu não sou especialista em vulcanismo, mas a gente estuda isso. E muito menos em movimento tectônico como um todo. Mas imagina o que aconteceu em Minas agora. Nós não temos placa tectônica, nós estamos no meio dela. Se você imaginar, exatamente, nós estamos dentro da uma placa chamada placa continental. Isso. E a nossa placa continental, ela não tem fenda. Na teoria. Me perguntaram isso no sábado, foi até um dos meninos da Letícia, eu falei, não dá para te explicar isso agora. Eu não sei como te explicar isso. Se você está ali no meio. Porque o que é o abalo sísmico, né? Você tem o epicentro aqui, o abalo faz isso. Né? É um diâmetro, como se fosse sons mesmo, né? E o abalo pode acontecer nos Andes e vir parar aqui, através da propagação. Uhum. Agora, 4.2 na escala Richter, dentro de Minas Gerais, e você analisar que ninguém em volta sofreu isso, é alguma coisa a se estudar. Meu pai é historiador e eu tenho um livro, um anuário de Minas Gerais de 1906. Eu tenho o original do anuário, está comigo. Senão eu estou pensando até em mandar para o governo. Teve um terremoto em 1906 em Minas que derrubou montanhas inteiras na região de Sete Lagoas. Montanhas inteiras vieram ao chão. Então você empresta esse livro para a gente poder ler. Em 1906 teve um terremoto gigantesco. Imagino que não existia a escala, né, para poder se medir, não devia existir. Mas em 1906, o anuário de Minas, que era um relato do que aconteceu no ano de 1906 todo, consta esse terremoto gigantesco. Mas você sabia, Alex, ainda em cima, eu sei que tudo em televisão é tempo, mas só para complementar o que você está falando do terremoto, se você pegar os estudos do Brasil, existem sites, inclusive, que mostram, que medem a intensidade do movimento de terra aqui no Brasil, dos abalos, né? Não só os abalos, na verdade os epicentros não são aqui. Existem abalos, que nós digamos assim, nós pegamos isso por tabela, ele acontece em algum lugar e vem parar aqui, né, chega até aqui, melhor dizendo, que eles chegam a 6 graus, a 5 graus na escala Richter. E isso é quase considerado um terremoto. 5 graus está sacudindo tudo, né? Se você pegar o estudo... Se você botasse uma cidade grande, vai descer muito prédio. Eu espero que nunca aconteça aqui, porque nós não temos nem preparação para isso. Nenhuma. Nós não temos preparação para isso. Não esperamos passar por isso, né? Eu quero não passar por isso. Bem, Charles, eu vou agora voltar com você para o bloco de cartões, vou para um breve intervalo. E aí nós vamos sair dos temas mundiais e vamos voltar essencialmente para Cabo Frio. Espero que você, depois disso, possa andar tranquilamente pela rua, que a listagem é bem severa da minha produção para você, tá bom? Tá bom, Alex. Então tá bom. 2 minutinhos, cartão vermelho está de volta. Não sai daí, não. Escola Brincando com Lápis, da educação infantil ao ensino fundamental. 12 anos de excelência no ensino. Na Brincando com Lápis, seu filho tem seguro escolar, inglês, educação física, professores qualificados. Escola Brincando com Lápis, Rua I, quadra 30, lote 11, Parque Burle. Telefone 2643-4188. Central Copiadora e Papelaria. Xerox colorida de alta definição. Xerox preto e branco digital. Cópia para engenharia. Plastificação. Copiadora de altíssima velocidade. Confecções de cardápios, cartões de visitas, blocos, talões e muitos outros. Além de ampla variedade em papelaria. Central Copiadora e Papelaria. Rua Expedicionário da Pátria, 575, São Cristóvão. Telefone 2645-4381. Amarelo, cor do sol, o azul da cor do mar, o tom que preferir, aqui você vai encontrar.
Sem combustível, nada funciona. Sangue é vida. Você pode salvar muitas delas. Seja um doador de sangue. Escola Brincando com Lápis, da educação infantil ao ensino fundamental. 12 anos de excelência no ensino. Na Brincando com Lápis, seu filho tem seguro escolar, inglês, educação física. Professores qualificados. Escola Brincando com Lápis, Rua I, quadra 30, lote 11, Parque Burri. Telefone 2643-4188. Cartão vermelho de volta. Charles, cartão verde, cartão de aprovação. Quando você der um cartão verde, significa que você aprovou o nome da empresa, instituição, situação. É um cartão de certo risco, porque afinal de contas, se você aprovar alguma coisa, você está metendo a sua assinatura embaixo. Cartão amarelo, cartão de atenção, como se fosse sinal de trânsito, significa que tem alguns erros, mas você ainda aprova alguma coisa do nome que foi lá. E aí você, na sua avaliação, vai dizer o que você aprova, o que você não aprova. Cartão amarelo é um puxão de orelha para o nome que estiver presente. Cartão vermelho, cartão do passou do ponto. Quando você avalia que a instituição, a empresa, a pessoa errou demais. Lembrando que se tiver o nome de alguma pessoa aqui, como por exemplo o governador Sérgio Cabral, não é o ser humano Sérgio Cabral, mas sim o governador, enquanto na qualidade de gestor do estado do Rio de Janeiro. Sem dizer o nome, apontando o cartão para a câmera de número 2 que está em frente a você, que cartão você dá ao nome de número 1 da lista. Cartão amarelo. Chegando aqui na tela do canal 7, o cartão amarelo vai para o shopping de Cabo Frio. Por que o nosso shopping, tão discutido, leva cartão amarelo? Porque a gente precisa separar as coisas, né? Se eu desse um cartão vermelho para o shopping, eu estaria indo contra o desenvolvimento da cidade. Uma coisa é aonde o shopping está sendo construído. A outra coisa é ter um empreendimento que dê trabalho, que tenha eventos, que faça a cidade ser desenvolvida. Existem outras coisas que a gente vai falar, acredito eu, ao longo do programa, que vão mostrar aonde realmente aconteceu um erro. O shopping querer instalar ali é uma coisa que qualquer empreendedor poderia querer. Ele se aprovado é outra coisa. Então, por isso eu acho que o shopping, ele poderia ter olhado com mais carinho para o local, já que ele é um empreendedor experiente, ele fez outros shopping centers, conheço alguns empreendimentos dele com muita qualidade, porém ele poderia ter olhado melhor. Por isso que eu dou esse puxão de orelha nele. Ele sabia que ele poderia ter problemas e estava querendo instalar um empreendimento daquele tamanho ali. Agora, não é diretamente o culpado por ele estar ali. Alguém permitiu. Por isso que eu dou cartão amarelo para o shopping. Então o problema do shopping é ele estar ali, não é ser shopping. Não é ser o shopping. Se eu falasse que eu sou contra um shopping, um cinema, um teatro, eu estou indo contra a Constituição. A nossa Constituição, no artigo 225, ela fala que todos nós temos que ter um meio ambiente equilibrado, direito de todos, com responsabilidade social e etc. Então, a partir do momento que eu sou contra, né, a uma instituição sendo instalada ali, eu estaria indo contra a nossa própria Constituição e as leis ambientais. O shopping, ele tem que ser instalado no local certo. A cidade precisa de um shopping? Sim, precisa de um shopping, mas no local certo. Qual é o problema da construção ali? O problema da construção ali é... Toda cidade, toda cidade tem um planejamento, né? Tem um zoneamento, e dentro desse zoneamento, você permite ou não certas